Para 2025, a gente tem, vou resumir de uma forma bem simples, vai faltar dinheiro para o mercado imobiliário? Eu tenho convicção que existe excesso de capital no mundo. Se alguém não está conseguindo capital, é porque falta alguma coisa na tese. Seja porque o storytelling não está bom, seja porque o fundamento não está bom, seja porque o setor não está bom, seja porque o retorno estimado não está bom. Então, quando você pensa no mercado imobiliário, você nunca pode pensar pontualmente naquele ano, sabe? Você não pode. O mindset do mercado imobiliário, ele é de longo prazo. Então, você nunca, se você está pensando em tomar decisão para entrar no mercado imobiliário, fazer um investimento, pensando na taxa Selic que está alta, ou no dólar que subiu, é uma tomada de decisão equivocada. Você imaginar que um cara coloca uma casa, né, coloca um valor desse, investe, né? A gente não gosta de falar que gasta, né? A gente sabe, investe isso, é porque tem o dinheiro e eu acho que é um posicionamento mesmo dele de investir na família, investir no bem-estar, né? Sejam bem-vindos, eu sou Rafael Carneiro Costa e a convite da Creative Content tenho o prazer de anunciar esse primeiro episódio do VGV de Bilhões. Ele já nasce grande como um spin-off do VGV de Milhões. Eu tenho aqui hoje conosco, dividindo a mesa, Henrique Ruas, da Imóveis Alto Luxo, Léo Hotzen, Ivan Westin, da Uninvex, 4 grandes players, cada um do seu segmento, do seu respectivo mercado. E vamos bater um papo para falar do ano de 2024, os desafios que a gente teve, como terminamos e o que esperar para 2025. Né? Henrique, prazerão. Se apresente para nós. Em 2 minutinhos, conta um pouco da sua história e como você chegou até aqui. Rafa, obrigado pelo convite. Prazerão. Obrigado aí à Creative Content por ter acompanhado a gente aqui nesse processo. Bom, para mim é uma honra estar aqui numa mesa com tantas celebridades, né? É o Hotzen, o Westin, o Rafael Carneiro. Para mim já diz muito sobre assim, a minha jornada. Comecei vindo de Nanuque, sou do interior. Cheguei aqui em Belo Horizonte para estudar Direito, fazer faculdade. Comecei como corretor de imóveis em 1992, na Júlio Bogorici Imóveis. Você começou com uns 10 anos de idade, né? Por aí. 1992, exatamente. Ali comecei como captador de imóveis lá na Júlio Bogorici, em Confidentes 1051, na Savassi, época áurea do mercado imobiliário, né? Trabalhava muito naquela região ali. Trabalhei lá durante 5 anos. Lá eu aprendi como que um corretor deve atuar, entendi o mercado imobiliário, foram 5 proveitosos anos, por conta de um bom atendimento que eu fiz a um cliente meu, que era gerente da Gillette do Brasil. Eu fui convidado, então, para trabalhar na Gillette. E aí, eu acho que uma decisão que mudou muito a minha trajetória, porque eu pude, então, experimentar 21 anos de multinacional, né, de empresa americana, trabalhei na Gillette do Brasil, Procter & Gamble, Avon. Isso me deu uma certa experiência do ponto de vista de planejamento, visão de estratégia, de marketing também, que são empresas muito lançadoras de produtos, né? E isso tem muito a ver com o nosso mercado. E aí em 2018, eu pedi demissão da Procter & Gamble, da P&G, para fazer um trabalho junto com o meu principal cliente, Pedro Venâncio, me convidou para abrir um distribuidor. Então, montei a Potencial Distribuição, distribuidora de produtos do Global Bev, P&G, estava indo muito bem, só que ficava em Uberlândia. Montei equipe, fiz todo o trabalho de startup de distribuidores, que eu era especialista, eu era um dos poucos especialistas em startup de distribuidor, com muito de grande porte no Brasil. Fiz startup distribuidor na Bahia, fiz startup distribuidor aqui em Minas Gerais, experiência de 3 grandes distribuidores no Brasil, e montei o meu, né? Junto com o Pedro Venâncio. Mas por conta das minhas viagens, o meu filho, o mais velho, já estava com 25 anos, quer dizer, na época estava com 20 anos, já estava indo para os Estados Unidos, percebi que eu perdi muito tempo viajando e trabalhando, e aí decidi então mudar minha carreira, estudei o mercado, eu já construía Minha Casa Minha Vida, decidi então mudar para o mercado de alto padrão, estudei o mercado de alto padrão em 2018, 2019, fiz um estudo de caso para construir ali naquela região do Vila da Serra, ali na região dos condomínios. Nesse meu estudo,
eu percebi que com as minhas habilidades, o melhor fit para mim não era construir, ser empreendedor construindo, e sim montar uma imobiliária. Um pouco diferente do que eu tinha iniciado meu planejamento, mas por isso que é tão importante você se organizar, fazer um bom estudo de mercado antes de você entrar, porque pode aparecer no estudo Sim. que a direção deva ser outra, e foi exatamente isso que aconteceu. Montei, então, criei a marca, fiz, né, site, criei tudo, só não tinha produto e ninguém me conhecia. Mas eu tive a coragem de passar pelo processo, o que me ajudou bastante com esse meu tempo, né, de empresa, de trabalhar em organizações complexas. O que deixa a gente claro na jornada é se você tem um bom planejamento e se você tem os processos muito bem definidos. O que você vai colher lá na frente é tudo consequência dessa sua resiliência e dessa sua persistência em seguir o que está planejado. E foi assim que eu fiz, e aí eu cheguei aqui hoje, nessa mesa. Boa. Muito legal, muito legal. Eu acho muito legal esse dinamismo, essa capacidade de dar uns 180 graus na carreira. Eu acho isso muito legal. E foi bem sucedido em todos os ramos que você topou entrar. Parabéns, Henrique. Prazerão estar com você, velho. Conta comigo. Léo. E aí, Rafa. Meu amigo Léo Rotzen. Referência da arquitetura. Se você está dizendo, é isso aí. Prazer, Rafa. Obrigado o convite, né? Eu acho que esse bate-papo, né, Rafa, sempre faz a gente crescer. Eu acho que precisa realmente desses setores, né, se unirem aí e a gente trocar ideia, né? Minha formação é dupla, né? Eu formei em engenharia civil e arquitetura. Eu acho que isso trouxe uma bagagem bem completa, e foi o que eu quis. Eu falo assim, Belo Horizonte é um lugar de multimarcas, né? A gente tem esse hábito de lojas de multimarcas, né? E eu acho que eu virei uma multimarca também na arquitetura, né, Rafa? Porque você vê o tanto setor que eu atendo na arquitetura, eu acho que isso traz uma experiência muito vasta, e a gente até, né, o Henrique conversou esse último final de semana, é muito difícil, eu tenho uma dificuldade de nichar, então eu gosto muito de ter esse leque de projetos diferenciados no escritório. Eu acho que isso traz um desafio, né? Eu acho que isso veio muito da oscilação de mercado nossa mesmo, mercadológica, da história nossa do mercado da construção, né? Que ela oscila muito. Os altos e baixos. Altos e baixos, né? A gente vive na montanha-russa, né? Apesar que eu amo montanha-russa, então talvez seja por isso que eu gosto. Adoro uma montanha-russa, né? Somos dois. Então, mas muita gente me conhece pelos projetos de residencial, né? Os unifamiliares, mas eu tenho uma atuação muito forte com edificação, né, predial multifamiliar, né, inclusive com você, né, Rafa, inclusive com a Coneal, a gente tem uma história aí bacana, e adoro esse desafio, porque eu falo, cada prédio é uma história, né, cada construtora é uma história, cada um tem seu DNA e cada um conta, né, a história da construtora, e a gente tem muita história para contar, né, muitos bilhões aí para ganhar e para gastar, né, Rafa? Legal, Léo, muito bom. Ivan, eu tive o prazer e a honra, a seu convite, de participar da cerimônia semana passada, de tocar o sino da B3. E conta para nós um pouco da sua trajetória e da Uninvex. Excelente, Rafael. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu gostaria de registrar aqui os meus parabéns aqui pelos criadores do VGV de Bilhões, que é uma iniciativa extraordinária. Parabenizá-lo aqui por ser esse extraordinário host. E também aproveitar para parabenizá-lo pela enorme e brilhante carreira como incorporador, né, com a Coneal, entre outros empreendimentos, entre outros negócios que você tem. Então é um prazer estar aqui junto com o Henrique, com o Léo e com você hoje. Na semana passada, nós tivemos esse prazer aqui de contar com o Rafael, tocando a campainha na B3, mas até chegar nesse momento, dar um passinho atrás e contar por que estivemos lá e o que estamos fazendo. Eu sou sócio fundador da U Holdings. Nós temos duas empresas subsidiárias integrais abaixo, uma delas é a Uninvex, e nós fazemos captações de recursos para empresários que atuam no setor, com foco no setor imobiliário e energia solar. E na minha vida regressa, eu montei várias empresas, vendi empresas, fui do mercado financeiro, fui da Faria Lima. A gente brinca, a gente sai da Faria Lima, mas a Faria Lima não sai da gente, né? E antes da Faria Lima, eu
morei fora do Brasil, morei na Ásia, morei em Hong Kong, morei em Singapura, e por opção voltei ao Brasil porque eu gosto do Brasil, acredito no Brasil. Vocês são exemplos aqui de empreendedores que registram esse fato que vale a pena estar aqui, porque tem muitas oportunidades, muitas coisas boas a serem feitas aqui. E no ano passado, eu tenho um sócio chamado André Sobreira, numa conversa informal que nós tivemos. Ele foi incorporador durante muito tempo, lançou mais de 300 milhões de reais de VGV. Em determinado momento, ele resolveu fazer outra coisa da vida e batemos um papo e a gente chegou à simples conclusão que, de um lado, nós temos empresários muito bons, de muita qualidade, querendo acesso à Faria Lima ao mercado de capitais e muitos com enorme dificuldade, e, de outro lado, investidores que querem boas oportunidades de investimento, porque normalmente as pessoas começam investindo ali na poupança, depois vão para o CDB, CDI, e na média as pessoas deixam ali o seu capital rendendo 90%, 100%, 110%, 120%, né, quando dá CDB, CDI, dependendo do ativo, na média. Eu acho que houve uma evolução natural do mercado de capitais, que ajudou bastante com vários ativos, LCI, LCA, entre outros, que foram classes de ativos aqui, tipos de investimentos que eram crescendo ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, nós temos potenciais retornos muito atrativos, digamos 20%, 25% nessa ordem de grandeza ao ano em vários empreendimentos e vários empreendedores, empresários de muita qualidade. Só que esses empresários não tinham ou têm muito pouco acesso ao mercado de capitais. Então, o nosso conceito é muito simples, a gente é uma ponte, a gente linka os bons empresários, Brasil afora, com os bons investidores que querem ter retornos acima do custo de oportunidade, leia-se por isso acima do CDI. Então, nós fazemos ofertas públicas e por isso que nós tivemos a felicidade aqui de estar com o Rafael na semana passada. Nós realizamos uma captação para uma empresa de energia solar, que foi a primeira operação do mercado de capitais brasileiro, de acordo com as regras da CVM 88, com a tecnologia B3. E com isso nós fizemos essa tokenização e tocamos o sino em conjunto. Foi um prazer estar lá. Essa tokenização é legal, porque você vai ter a comercialização, né? A possível comercialização desses títulos, né? Não sei se fala títulos, o título do investimento no mercado secundário. Nessa operação específica, uma nota comercial, que é um mecanismo de dívida, onde nós realizamos uma captação. Depois da captação foi feita uma tokenização e cada token representa uma nota comercial. Então, isso permite, de acordo com a terminologia da CVM, chama-se transações subsequentes, que, num português aqui, com a permissão da CVM, aqui só para explicar, um mercado equivalente ao mercado secundário, mas o termo é uma transações subsequentes, onde as pessoas podem anunciar o interesse de comprar e vender. Eu acho que essa foi uma iniciativa muito relevante do regulador, da CVM, que cumpre com excelência seu papel de regulador do mercado de capitais, e da B3, com todo o seu histórico com Bolsa do Brasil, de entrar nesse setor como provedor de tecnologia. Então, isso gera a habilidade dos investidores a potencialmente venderem seus investimentos, né, de uma forma muito regulada, com tecnologia, com controle de titularidade, via PIX, rastreabilidade. Isso traz liquidez e transparência para o mercado. Liquidez e transparência para o mercado, que é um passo bastante importante. Muito legal, muito legal. Bom, então o nosso tema hoje nós vamos falar 2024. São 3 mercados distintos, com suas particularidades, 4 contando com o meu, mas estão todos interligados. Mercado imobiliário com mercado financeiro, a gente tem, né, assim, as capacidades são muito maiores, o mercado fica pujante. Eu preciso ter arquitetura, eu preciso ter design, e eu preciso ter o mercado de vendas. A gente faz produtos, né? O mercado tem que assimilar e comercializar esses produtos. Então, a ideia é a gente hoje bater esse papo. E aí eu vou começar com o Henrique. 2024 estamos fechando, agora final de dezembro. O que dá para falar de 2024? Quais foram os seus maiores desafios e suas realizações que você talvez no início do ano imaginava que não ia ser tão fácil? Rafa, a gente está num momento de transição, né? Que a gente começou basicamente antes da pandemia, e a gente está
questão do digital, e a gente está num momento de transição bem forte no mercado imobiliário, inclusive. Eu enxergo que é assim meio que uma troca de bastão, sabe, que está acontecendo nos mercados. Então o mercado ele tá precisando se reinventar o tempo inteiro, e assim o carro andando há muito, com muita velocidade, e a gente precisando trocar o pneu rapidamente. O mercado imobiliário, eu percebo que ele sempre foi muito investidor no CAC, sabe, no custo de aquisição do consumidor, ali, muito focado em lead, né, em CAC. E eu acredito muito que a gente vai caminhar, pelo menos para o mercado que eu atuo, mas um pouco mais para o alto padrão, um pouco mais para o LTV, sabe? E as experiências, né, como você enxerga esse mercado, então, e isso parece pouco, né? Mas isso muda toda a estrutura quando você entende onde que você realmente vai atuar e como que você vai atuar. Você está falando que tem que ter mudança no formato de trabalhar a venda? Exatamente isso. Se você que é um incorporador, vou contar um pouco da história aqui, eu acredito que deva ser um pouco das suas dores. Você encontra hoje muita dificuldade em ter um departamento de vendas ou ter uma liquidez ali minimamente eficiente. Isso né, de como que o mercado imobiliário ele se colocou desde então, assim, desde sempre, né? Os incorporadores, os construtores, na sua grande maioria formado por grandes famílias, engenheiros, né? E não tem um bom expertise, nunca trabalharam a venda, o departamento comercial, como um departamento completamente integrado dentro da organização. Então você tem aí algumas anomalias que acontecem no final, né? Porque você tem produto saindo. Imagina que o Léo, quando é procurado, você quando procura o Léo, você está hoje em 2000 e vai imaginar que você vai estar em 2024. Mas o produto vai sair em 2028. Muito longo prazo, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. A gente tem que ter o mercado imobiliário, seja desenvolvendo projetos, então da concepção comercial, aí arquitetônica que vem sempre junto da comercial. Você tem que ter você é quase que vidente. Você tem que ter uma capacidade de reflexão futura para entender se aquele produto que eu estou fazendo a concepção dele hoje, aprovando, iniciando obra, se eu vou ter mercado lá na frente. Lá na frente. O gosto do consumidor pode ser que esteja mudando. O estudo de mercado presente para um lançamento futuro. Então, você às vezes não tem você não tem ali todos os subsídios, né? Você não tem todas as informações para você tomar a decisão correta. Então, entendendo esse cenário, eu acho que aí a sua relação com a sua base de clientes, por isso que a questão do branding, né? Como que você se relaciona com as pessoas que confiam na sua marca, o que você está produzindo, o que você vai lançar lá na frente, ela muda um pouco o jogo. Mas para fazer isso, você precisa ter bons parceiros ou ter dentro da sua organização as pessoas que já saibam o que você está construindo agora para lançar lá em 2028. Então, mas a dinâmica do mercado, a gente bem sabe que não é essa. E qual foi o seu maior desafio em 2024? Você teve... o que mais te criou dificuldade ou a maior dificuldade que você teve que sobrepor, que viver? A maior dificuldade que eu tive em 2028... Desculpa, 2024. Estou pensando já muito na frente. Está pensando lá na frente. Né? Mas 2024, eu acho que ele continua com a mesma oportunidade. E foi 2023, 2022, que continua sendo construção de equipes, montar com pessoas... Porque como, na verdade, o mercado imobiliário, a gente não fala de imóveis, assim como outro mercado, né? Tudo são pessoas. Então, montar time, construir sabe, a cultura da empresa, o meu investimento maior, sempre, o tempo todo, é investimento em como melhorar o ambiente para as pessoas e como melhorar a prestação de serviço para o meu cliente, né? Então, foco em pessoas continua sendo assim, a minha direção, mas continua sendo o meu principal issue, né? A minha principal possibilidade no final do dia são pessoas, né? É gente. O tempo inteiro, pessoas. Você só anda se você tiver bons profissionais ao seu lado, se você tiver boa cultura, bons processos, e se você não conseguir construir isso,
Você não vai construir só com marcas. Se você tiver uma boa marca, a gente costumava dizer isso na nossa organização, se você tiver uma boa marca, uma excelente empresa, e se você perde essa empresa, se lá nessa empresa você tiver boas pessoas, você reconstrói a marca. Agora, se você tem uma marca boa e você não tem boas pessoas, você não tem um bom time, não tem boa cultura, você perde a empresa e você não reconstrói. Boa, muito legal. Tá difícil, né, Henrique? Léo, 24. Léo Rotz em arquitetura. Eu sei que vocês voaram. Em setembro você já quase que não estava nem aceitando mais projetos, que eu sei. A gente aceita. Teve projetos incríveis que startaram, que teve entrega. Mas isso é igual o Henrique falou, acho que isso vem, né, Rafa, isso é longo prazo. Eu acho que ele aparece, o problema do nosso projeto é que ele aparece lá na frente, né? Assim, é um processo, você vê, igual você falou do iate aí, quer dizer, um projeto quase 3 anos trabalhando em cima dele, e ele vai dar as caras agora, né? Então é essa questão realmente é um processo, né? E isso é interessante que o Henrique falou, porque eu acho que a gente está reinventando o tempo inteiro, né? Eu acho que o mundo está muito rápido, as pessoas estão muito rápidas, eu acho que o público, em geral, não sabe nem o que quer, porque é tudo tão rápido. O que ela quer hoje não é o que ela quer amanhã, né? Então a gente tem, e a gente tem hoje, o que eu acho, a gente está tendo uma adequação, uma aceitação de valores. Quando eu falo de valores, é valores mesmo, valores não só estéticos, mas valores também de precificação, né? Porque o preço mudou e muito, né, Henrique? A gente estava conversando outros dias sobre isso. Eu fiquei quase 2 anos tentando achar um imóvel para mim e é difícil achar porque tudo é um outro patamar de valores. A pandemia mudou isso, né? Mudou os valores em tudo, né? Das pessoas, de mercado, de custo. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, é aquela história que a gente fala, o que a gente está dando a cara hoje, né? O conceito que eu estou dando para um empreendimento seu hoje, ou para uma casa, ou para um prédio, eu tenho que manter esse conceito futuro. Então, eu tenho que usar de ferramentas para que a imagem que eu estou te vendendo hoje, ela seja, né, factível de ser executada, ser entregue lá na frente, né? E sabendo que vai mudar, que o mercado vai mudar. Eu falo que o cliente é o que mais muda o preço e o prazo de entrega da obra dela, né? É o cliente. E fazer o cliente entender que ele está promovendo isso, né? É difícil o cliente aceitar isso. Ao custo dele, né, Rafa? Você sabe isso, porque você vendeu hoje uma coisa preço fechado, né? Você sofre com isso, isso é um tiro no pé. Muitas vezes é um tiro no pé. E não é só pelo prazo, não. Eu acho que é pela cabeça das pessoas mesmo, né? Elas estão querendo o que elas não sabem que tem, elas quererem sempre subir, né? Ter mais do que o outro. Uma coisa de inovação é muito louco. Eu acho que é uma coisa muito doida que está acontecendo. Então a gente tem essa obrigação. Acho que a experiência traz isso também, né? Com a idade, a gente cria a situação de colocar o cliente no lugar também, né? De saber o que é importante. O que eu falo sempre, a gente cuidar do patrimônio do cliente é uma forma muito boa de você educar o cliente, mostrar para ele que, você pode ter isso, mas isso custa tanto, e para que ter isso, né? O que isso vai representar? Então, assim, o sonho do cliente, principalmente quando você vai para casa, que é ilimitado, né? Você tem que mostrar para ele que aquilo é um patrimônio, né? Que aquilo ali tem um valor. Ele tem que ter um valor, né? Nós somos aqui pessoas de finanças, ele tem que ter um valor de venda, né? Porque senão a conta não fecha, e se você mexe no bolso dele, na hora que ele precisa, aquilo ali, quem que vai ser quem que errou? O arquiteto, começou pelo arquiteto, né? E quem começa pelo arquiteto e depois termina lá no construtor, e termina no construtor. Então eu acho que o maior desafio é o desafio mas nós estamos com um desafio maior de realmente precificação de valores mudados, que a gente está tendo que aceitar, né? Você não compra mais, se chegar para um cliente e falar que ele não constrói mais uma casa por 7 mil metros quadrados, né? A conta é básica, aí o cara não aceita. Eu falei assim, deixa eu te falar, quanto você está comprando apartamento? 20 mil metros quadrados, então constrói a 7, vamos virar todo mundo construtor, né? Vamos todo mundo construir para vender,
porque tá bom demais o negócio, né? Então é mais ou menos isso. E a gente sabe, né, Rafa, quanto está custando metro quadrado de construção hoje, né? Para esse padrão, inclusive que se a gente for né, fincar o pé em Belo Horizonte, em Minas principalmente, a gente sabe que é construído pelo mineiro, né? As dificuldades, o nível de exigência, eu falo que a gente tem um nível de exigência, a gente tem um nível de qualidade, né? E fazer a sua equipe também entender, né, essa cultura e essa exigência do público é muito interessante. E acontece muito isso que o Léo acabou de falar, acontece comigo. Eu vou mostrar a casa, e aí o cliente olha a casa, e depois ele olha do lado, tem um lote, né, vazio. Ele olha, ô Henrique, quanto que tá esse lote? Aí o cara faz essa conta aí que o Léo tá fazendo. Ou liga para um engenheiro amigo, liga para alguém, faz quanto que consegue construir uma casa? Aí ele acha uma conta mágica lá, que a gente sabe que no final... Acha quem vai, né? Quem vai falar que sabe constrói a tanto, né? Tudo que ele queria ouvir, né? E aí ele faz uma conta e fala assim, poxa, eu vou economizar aqui 2 milhões, 3 milhões, vou fazer essa jornada aqui. E a gente sabe que no final ela não dá certo. E os que ficam no meio do caminho, ou os que eventualmente terminam, mas com custo estourado, não é fácil. Né? Ivan, 2024, encerrando. Foi um ano difícil, suave... Era no início do ano, como a gente chega agora ao final, parecido com o que você tinha imaginado? Sua pergunta ela é muito oportuna. Eu estava numa discussão há alguns dias exatamente sobre o que aconteceu em 2024 e o que a gente teria feito soubesse, né? No linguajar do mercado financeiro, post-fact, né? Porque depois que as coisas acontecem, né? Fica sempre mais fácil, né? A gente olha, pô, devia ter feito que o dólar isso, chegar nesse ponto, né? Depois que aparece na tela é sempre fácil, né? Engenheiro de obra pronta, né? Mas é interessante porque se a gente olhar o que aconteceu ao longo do ano, a gente pega, por exemplo, o mercado de public equity, de ações no Brasil. A gente tem um índice aqui no Brasil caindo menos 4%. Eu pego o índice dos Estados Unidos, New York Stock Exchange, está subindo mais de 18%. Eu pego o Nasdaq, mais de 30%. Então tem uma discrepância muito grande entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu lá fora. A gente pode ver isso, bom, será que agora temos ótimas oportunidades para investir aqui ou será que esse sofrimento vai continuar? Tá? É uma indicação que ela é sempre válida, mas essa diferença de performance aqui entre Brasil e outros lugares foi algo que marcou o ano de 2024. Quando a gente olha o que aconteceu em fundos, o montante total captado, investido, a gente olha um inflow, ou seja, uma entrada no consolidado no Brasil de 160 bilhões. Sendo que os fundos multimercados, são aqueles que investem em diversos tipos de ativos, tiveram um outflow, ou seja, uma saída muito grande. Além disso, os fundos de equities, de ações públicas, também tiveram uma saída. Bom, para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo, perfeito. Esse dinheiro foi para renda fixa. Então a gente teve um inflow de 340 bilhões de reais esse ano para renda fixa. Por que renda fixa? Porque é natural do ser humano. Na média, o ser humano é avesso a risco. Na média, o ser humano gosta de botar o dinheiro dele lá no banco, depois pegar o dinheiro mais alguma coisa. Ninguém gosta de perder, todo mundo gosta de ganhar. E apesar de existirem riscos em todo tipo de ativo, inclusive na renda fixa, a renda fixa, na média, é mais segura do que outros tipos de ativos. Então, houve essa alocação, essa realocação de capital para a renda fixa, em diversos tipos de renda fixa aqui no Brasil, que foi um fato muito relevante. E quando a gente olha aqui o que isso impacta o mercado imobiliário, a gente viu também uma redução na poupança. Só no mês de novembro foram 3 bilhões de retirada da poupança e acabou acontecendo uma redução na participação da poupança para fundo imobiliário no Brasil de uma forma relevante. Então, chegou a ser um patamar de 70%, 80%, hoje tem aproximadamente 34%. Então, um delta, uma diferença muito relevante. Agora, pegando o que o Henrique e o Léo falaram, que eu concordo bastante, é tudo muito dinâmico, né? Então, é sempre um cobertor curto. Você nunca perde ou só ganha. Você ganha de um lado e perde do outro. Então, a consequência de uma redução da poupança como fonte de financiamento do setor imobiliário resultou num aumento de crise, LCIs e outros tipos de ativo para o fundo imobiliário. Então, é sempre uma balança que a gente vê. Então, aconteceram vários movimentos super interessantes aqui dentro do mercado, e ainda falando um pouquinho dessa evolução do mercado, muito se fala em tokenização de ativos, tokenização do setor imobiliário, é uma discussão muito relevante, há uma evolução
da legislação, do regulador, para que isso tenha mais liquidez, seja mais fluido, mas a gente vê aqui que chegamos ao final do ano de 2024 num patamar bem mais maduro do que quando a gente começou, quando a gente olha as oportunidades de inovação dentro do mercado de capitais e particularmente dentro do mercado imobiliário. Vou fazer uma ponte, 24 para 25. Poupança, querendo ou não, assim, banco digital, ele democratizou muito o acesso bancário para a população. E aí uma das consequências disso, me corrija se eu estiver errado, é o aplicador, eu estou falando assim, da massa, do povo, da classe mais baixa, da classe média, que eventualmente, quando guardava algum dinheiro, era na poupança. Esse aplicador hoje, mesmo que pequeno, ele tem acesso a bancos digitais, a outras ferramentas, ao Invex. E aí isso está secando a poupança. Além do retorno da poupança ser muito baixo, a remuneração é baixa, você tem hoje outros elementos, outras formas que a pessoa vai guardar o dinheiro dela e tem a mesma facilidade de acesso da poupança. Para 2025, a gente tem, vou resumir de uma forma bem simples, vai faltar dinheiro para o mercado imobiliário? Eu tenho forte convicção que não vai faltar, principalmente para bons projetos. Eu tenho uma tese muito clara, que eu tenho convicção que existe excesso de capital no mundo. Se alguém não está conseguindo capital, é porque falta alguma coisa na tese. Seja porque o storytelling não está bom, seja porque o fundamento não está bom, seja porque o setor não está bom, seja porque o retorno estimado não está bom, mas a gente olha essa volatilidade que existe no mercado, e um headline que muitas vezes as pessoas questionam, o que vai ser do Brasil, e agora? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, né? O mundo é cíclico, a economia é cíclica. Vamos voltar 30 anos no tempo. Nós tivemos vários tipos de governo, de esquerda, de direita e de centro, e um comentário totalmente apolítico. No final do dia, existem boas oportunidades para as pessoas que estão trabalhando, independente do que acontece no mundo, independente do que acontece no seu setor, independente de quem está no governo. Essa é uma crença que eu tenho. Então, eu acho que existem diversas oportunidades. Né? A gente pega a Coneal aqui como excelente exemplo, que está muito tempo no mercado, projetos brilhantes, clientes super satisfeitos. Eu tenho convicção que sempre vai ter excesso de capital para vocês, como exemplo para várias outras empresas existentes dentro do mercado. Então, eu acho que não vai faltar, acho que é uma questão, obviamente, de taxas, né, do que vai acontecer, se vai ser mais caro, se vai ser mais barato, se vai ser mais difícil, se vai ser mais fácil. Isso o mercado acaba impactando um pouco, mas eu não acho que conceitualmente vai faltar. Eu estou bastante convicto de que para todos os bons empreendimentos, todos eles terão funding de uma forma muito, muito tranquila. Legal. Henrique, 2025, o que você vê no plano de Cruzeiro como o maior desafio, ou seus maiores desafios no alto luxo e no mercado? Rafa, o mercado de alto luxo, né, ele tem crescido de forma sistemática desde a pandemia. E o mercado que eu digo, o mercado como um todo de alto luxo. Marcas, inclusive o imobiliário. O imobiliário também cresce de forma desproporcional em relação aos outros nichos dentro do mercado imobiliário. A gente cresce tanto, o último ano a gente cresceu 10,46%. A gente cresce tanto em percentual quanto em unidades vendidas. Legal. Lembrando que esse número, quando fazem as pesquisas, é 1,5 milhão. Então, assim, digamos que para o alto padrão não é tão alto, né? Você falando do ticket. Quando o mercado entende, quando ele faz a leitura de alto luxo, ele entende como 1 milhão a partir de 1,5 milhão. Mas existe aí um mercado, um ultra luxo, digamos assim, que é um mercado que está mais forte ainda do que o mercado de alto luxo, e esse mercado tende a crescer ainda mais. A gente tem uma inserção de marcas nos lançamentos imobiliários que já vem sendo bem sucedida a implementação em outros estados. De projetos? Assinaturas de projetos, que incrementa até 30% no VGV de um empreendimento. Então, a gente tem que saber agora, a gente está participou de um projeto em São Paulo com assinatura, né? Exatamente, muito participei legal. Em São Paulo. A gente tem agora, está em alta a questão do Sena, né? O Sena está forte, você vê aí lá em Balneário Camboriú, tem uma marca do Sena também que está super em alta. O fato de você ter um endorsement ali, você tem um endosso de alguma marca
viabiliza bastante as pessoas, e o luxo, ele, de alguma forma, ele quer algo diferente, né? Eu estou participando de um projeto agora, um projeto até, de certa forma, um pouco diferente do meu mercado, que é um cliente meu, que é um condomínio de alto padrão, de alto luxo, ganhou prêmio já como Master Imobiliário no Brasil. Ele chama Viverte, ele fica no interior, na cidade de Bom Sucesso, ali perto de Lavras, e a gente está fazendo um estudo de marketing bem profundo por rebranding desse produto. Provavelmente a gente vai fazer vai ter alguma novidade aí brevemente. E o que eu posso falar, com todas as pesquisas que a gente tem feito, a gente tem investido bastante em pesquisa para entender realmente o mercado para onde que aponta, é que a gente vai ter um 2025 melhor para o alto luxo, para o alto padrão, do que a gente teve em 2024. Embora a gente tenha um fato novo aí, né, que aí está um pouco na área do Ivo, né, a gente teve uma mudança aí na taxa Selic e um aumento no dólar, que é um fato novo que a gente ainda não capturou para entender como que isso vai impactar. Isso impacta na tomada de decisão do comprador. Tem duas vertentes aí, né? Tem realmente aquele que vai entender que o mercado de capitais ele é interessante para ele talvez ficar mais um ano ali ou mais algum tempo, até ele entender como o mercado vai se posicionar. Ou não, ou tem aquele outro que acredita que esse é o momento da diversificação, que ele vai querer imobilizar, porque ele quer ficar, digamos assim, um pouco mais protegido. E aí, para o mercado imobiliário, é interessante. Eu tenho uma posição parecida com a sua. Eu sempre acho que, em todo momento que a gente tem um movimento de alta de juros, o comprador que tem o dinheiro para fazer a compra à vista, isso vai ser mais ou menos de 10% a 15% do mercado. Sim. Ele deixa o dinheiro dele no CDI, na renda fixa, e espera. Ele está gostando daquele aluguelzinho de dinheiro que ele está recebendo ali e ele quer entender para onde vamos. Vai impactar preço de imóvel? Vai ter queda? Raramente tem. Você pode ter um desconto ou outro ocasional, uma coisa muito pontual. E o cliente, o potencial comprador, que não tem o recurso para comprar à vista, vai precisar pegar no mercado, no sistema, né, financeiro, um pedaço, um complemento para financiar. Esse é um pedaço grande do mercado comprador. Esse cara espera, porque ele estava acostumado, na cabeça dele, ele tinha fixado uma taxa de juros. Essa taxa subiu, ele espera para ver. Deixa eu ver se o preço de imóvel vai cair, se o meu trabalho, seja empresário, né, ou seja, um empregado, continua estável, para onde vai, e aí ele trava. Isso causa no mercado, mais à frente, a demanda reprimida. E aí, quando ela vem, o mercado, os primeiros sinais de estabilização, ela vem com força. Aí a gente tem disparada de preço, sobe o preço. Pandemia foi um retrato disso. Você já tinha a demanda reprimida das pessoas daquele período tinha uma incerteza no mercado brasileiro por conta das confusões que tinham no Congresso, governo federal com o Congresso. Bateu a pandemia, os primeiros 6 meses o pessoal em casa sem entender, depois na hora que o pessoal foi entendendo que, poxa, eu tenho grana, mas não estou morando tão bem, posso morar melhor, foi enxurrada. Você viveu isso. E o Léo deve ter vivido isso com a turma querendo fazer projeto de casa para ontem, né? Foi demais. O tempo, né, Rafa, essa questão eu acho que a gente tem para 2025, eu acho que é isso mesmo, a gente vai já tem uma coisa acontecendo em 2024 que eu acho que vai ser forte em 2025, que é uma aceitação mesmo desse público, né, que a gente chama, tem muito dinheiro no mercado, né, os milionários, os bilionários, de investirem em literalmente colocar dinheiro em grandes projetos, né? Então, por exemplo, eu não imaginava o ano passado, há um ano atrás, que eu teria casas que eu tenho hoje de custo de obra de 50, 60 milhões. E eu tenho várias esse ano. Esse ano eu tive várias. Então, você imaginar que um cara coloca uma casa, né, coloca um valor desse, investe, né? A gente não gosta de falar que gasta, né? A gente sabe, investe isso, porque tem o dinheiro e eu acho que é um posicionamento mesmo dele de investir na família, investir no bem-estar, né? E eu acho que essa questão do dólar, dessa mudança de patamar, eu vi muitos clientes também saindo de projetos fora do Brasil
investindo para ele aqui no mercado, né? Aproveitando o momento. Quando eu falo clientes, né? A maioria online, desses clientes, eles têm apartamento em Nova York, apartamento em Paris, casa em Saint-Tropez. Então, isso aí realmente... O brasileiro está no mundo inteiro, né? A verdade é essa, né? Sim. A gente viaja, a gente vê isso o tempo todo e tem essa necessidade. Eu acho que isso vem de pós-pandemia mesmo, né? De ter uma volta, né, nacional, mas de ter um retorno, né, para a terra mesmo. E a gente vê isso acontecendo nos condomínios aqui, né, Rafa? Então, cada vez mais a gente está vendo pessoas procurando ter esse tipo de projeto que ele faria fora ou teria fora dentro do mercado. É o caso do iate, é o caso, né, dessas casas grandes. Mas ainda tem, por exemplo, para Belo Horizonte, ainda tem uma coisa que eu acho que vai ser uma educação mesmo, de pensar o seguinte: o cliente fala assim, não, eu quero uma casa de 80 milhões. O mercado de Belo Horizonte não absorve esse projeto. Então, eu vou comprar isso, vou fazer isso lá na Baronesa, lá no Boa Vista. Tá? Então, tem essa... A gente está tendo essa coisa também do mineiro comprando imóvel, né, em pontos, né, de um patamar muito alto. Né? Eu falei assim, eu vou ser vizinho de uma casa de 105, 120. Você vê Boa Vista, é muito comum. A média de 100 milhões numa residência é muito comum. Isso a gente não tem em Belo Horizonte. É um espetáculo aquele empreendimento. É espetacular. Né? 2 campos de golfe. O complexo dele de área de lazer é muito interessante. O que o Léo falou faz muito sentido. Depois da pandemia, com a questão da finitude, que todo mundo percebeu, foi assim, opa, né, a gente vai mesmo. Então, o capital começou a fazer assim, poxa, eu tenho que me divertir um pouco, eu tenho que usar isso a meu favor de alguma forma, né? E aí o investimento que o Léo acabou de falar, o investimento em você e na sua família começou de alguma forma a ser muito importante e mudou o mindset, inclusive da arquitetura. Hoje, o que eu coloco, que eu sempre comento e eu valorizo muito o trabalho dos arquitetos, eu acho que se você tem uma boa planta, um bom projeto, ele assim, 60% já está resolvido. Então, se você não tem uma boa planta, um bom projeto, você não vai conseguir ficar de forma harmônica ali dentro. Até porque a gente está vivendo muito da imagem, né, o Henrique? Quando a gente... eu falo que a arquitetura, a old school da arquitetura mesmo, começa pela solução da planta, né? Junto com a solução da volumetria, é muito mais importante do que a gente está vendo no mercado hoje, que é vendendo imagem. Todo mundo está vendendo imagem. Imagem de um projeto que nem existe, né? Muitas vezes que nem não cabe, não está naquela metragem, não cabe naquela planta. Então a gente vê isso o tempo todo, né? A gente está sendo é muito fácil de enganar o mercado com a imagem hoje, que elas estão num grau de realidade, né? Você já viveu, você já deve ter vivido isso, porque eu como consultor já vivi, você como arquiteto, então, o cliente já tem lá um projeto fechado, bacana, tá bem alinhado. E aí ele viaja, volta, viu alguma coisa, foi para Maldivas. Aí viu o banheiro que tem o chão de vidro e o mar entra por baixo. Ou, sei lá, chega para você, cara, eu quero isso. Isso é um terror, né? Não errou. Não, eu acho que referência, Rafa, eu prefiro o cliente que fala até o que ele não gosta, que mostra o que ele não gosta, quando ele não sabe o que ele quer. É preferível para você ter uma referência do que ele não gosta, porque você já começa. Eu falo que esse briefing inicial, nós acabamos falando de coisas de longo prazo. Como tudo é longo prazo, realmente você brifar e deixar aquilo muito bem documentado, né? Você fazer esse programa, esse histórico aí é fundamental. Esse escopo é muito importante para a gente trabalhar médio e longo prazo. Legal. Né? Tem muitos clientes, o Léo certamente deve ter muitos clientes que precisam de validação social. E aí você tem ali, você precisa de uma casa realmente, digamos, mais instagramável. Né? Você precisa... Mas não é a maioria ultimamente, sabia? O luxo, eu percebo claramente que ele está sendo ressignificado. O luxo silencioso está agora no mercado imobiliário, ele começou a aparecer mais. Exatamente. Né? Então... Eu fui até dar uma palestra lá em Goiânia, porque Goiânia tem isso, né? Tem essa fama do dinheiro novo, né? E na realidade não é o dinheiro novo, é essa coisa mesmo de acontecer, né, das pessoas estarem investindo na casa própria, né? Então, você tem o dinheiro. O Brasil é impressionante, porque esse pulverizou, a gente vê que o Brasil tem dinheiro em vários pontos que a gente não conhecia. O que é uma
Acho que é uma globalização nacional mesmo, de entender que o mercado está e que todo mundo está viajando, está todo mundo antenado e que eles podem ter, né, esse tipo de residência. E eu acho que isso está acontecendo aqui também. Né? Eu vou fazer uma ponte na hora que você falou que o pessoal começou a querer gastar, né, o dinheiro que tinha. Isso impactou o mercado financeiro? Eu acho que a situação macro do Brasil acaba impactando, tá? Mas, de uma forma geral, eu acho que os hábitos eles estão evoluindo, mas eles não estão sendo alterados de uma forma assim tão relevante, né? Porque as decisões, muitas delas na parte imobiliária, são tomadas agora e vão impactar lá na frente. Mas o que a gente vê, eu trazendo essa discussão um pouco para alocação no mercado de capitais, acho que o que impactou muito foi a alocação em novas classes de ativos. Por exemplo, em ativos digitais, leis por isso, principalmente criptomoedas, principalmente Bitcoin. Que até pouco tempo atrás era algo que as pessoas questionavam, tem valor, não tem, hoje a gente vê cada vez mais pessoas investindo, JP Morgan investindo, BlackRock, os grandes gestores, o próprio Elon Musk falando de uma forma contínua do Bitcoin, então tem uma evolução natural, né, para novas classes de ativos, e dentro do que a gente estava discutindo aqui, as pessoas se reinventam, o mundo se reinventa. Então, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. No final, copia e se transforma. Tem a parte do copia é importante, ainda mais na arquitetura. Então, a gente vê uma realocação, né, entre classes de ativos, mas não acho que houve um impacto assim tão relevante. Obviamente, as pessoas ficam mais cautela, em função de certa volatilidade macro nacional, certa incerteza global, acaba impactando decisões agora de curto prazo, mas eu acho que a natureza do ser humano, de uma forma geral, de querer o bem-estar no que o Léo estava falando, no que você está falando, de ter a sua casa, planejar de acordo com aquilo que você quer, isso não muda, né? Legal, então fizemos aqui um resumo de 24 nos nossos mercados. Estamos entendendo como que a gente entra em 25. O que dá para esperar? 2025, juros mais altos, câmbio não está ajudando. Pause. Queria só Fala. A gente pegar aqui, aproveitar que você vai pensar num novo assunto, a gente definir uns pratos. Almoço? Boa, vamos lá. Passa aí pra gente. Como é que são as opções? Grelhado, né, com risoto de parmesão, ou filé mignon com risoto de parmesão ou espaguete, com molho bechamel. Tanto o salmão como O salmão e o filé mignon. Eu vou de filé. Filé mignon. Não precisa ser muito risoto, não. A porção pode ser um pouquinho menor. Com risoto, né? Ao ponto bem passado, amigo? Ao ponto. Ok. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael Carneiro. Senhor? Pode ser o salmão. Salmão. Grelhado com risoto ou pode ser o espaguete? Risoto. Risoto. Léo. Meu filé com risoto. Qual é o seu nome, amigo? Henrique. Henrique. Léo filé com Com risoto. Idem, filé com risoto, por favor. Ao ponto para mal. O seu filé é o ponto, amigo? Meu ponto. Pode ser ao ponto também, fica mais O fácil. seu também é o risoto? Filé com risoto. Filé com risoto ao ponto. Mandioca na manteiga. Boa. Vocês vão continuar agora. É isso? Beleza. Alguém quer ir no banheiro hoje? Aproveitar que deu um intervalo? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Faz bem, pessoal? Isso. Beleza? Pode retomar? Já está gravando. Bom, então vamos lá. Fazendo uma ponte aqui agora. 2025 a gente vai entrar com Selic mais alta, o câmbio não está favorável, Brasília não está ajudando, então não dá para esperar nenhum pacote ou medida, reforma, não está no cenário. O que a gente espera do mercado para 2025 ser lucrativo, a gente manter margens, liquidez nos ativos? O que temos que fazer? O que dá para esperar desse mercado? Bom, nesse cenário, a gente certamente perde um pouco de liquidez, né? A tomada de decisão um pouco mais assim, demorada, as pessoas vão refletir um pouco mais. Perde-se um pouco de liquidez, mas o mercado imobiliário, como
ele tem se mostrado historicamente, ele tem sido sempre um local de seguro, um local que o investidor e que todo mundo quer ter sempre bons ativos. E a gente tem, e como nós pensamos nos produtos lá atrás, a gente está na esteira, a gente tem os lançamentos agora, e tem bons lançamentos, bons projetos. Então, quando você pensa no mercado imobiliário, você nunca pode pensar pontualmente naquele ano, sabe? Você não pode, o mindset do mercado imobiliário, ele é de longo prazo. Então, você nunca, se você está pensando em tomar decisão para entrar no mercado imobiliário, fazer um investimento, pensando na taxa Selic que está alta, ou no dólar que subiu, é uma tomada de decisão equivocada. É um local seguro para você investir, é o momento, se tem um lançamento que tem o fit para o seu fluxo de caixa, né, para o que você espera de produto, toma um pouco de risco, faça o investimento. Senão vai cair lá naquela demanda reprimida que eu falei. Ele acaba comprando pior. Isso. Eu não conheço nenhum cliente meu, que deixou de fazer uma aquisição com algum produto que a gente indicou e que depois não virou para mim, poxa, perdi aquela, né? Assim, perdeu. Perdeu. Léo, pra não ver preço, né? Coisa voltando, né? Igual outro dia, vou esperar o alumínio baixar. Não. Pô, eu nunca vi esquadria baixar o custo. Vidro, já viu? Esquadria? Concreto? Eu nunca vi isso. Então, eu né? nunca vi uma tabela menor, nunca vi uma condição inferior. Então, historicamente, não quem tem espera, né, nenhum precedente. Quem fica esperando isso não tem. Né? O momento de você entrar no mercado imobiliário será agora em 2025 e deve fazer, sim, essa entrada, e eu tenho certeza que em 2026, quando sentar comigo para conversar, vai falar, pô, Henrique, excelente tomada de decisão que a gente fez lá em 2025. Eu falei assim, exatamente. Boa. Eu lembro que até pouco tempo, os valores de metros quadrados que a gente comercializa hoje, até pouco tempo atrás, alguns anos, eles eram quase que impensáveis, eram inimagináveis. E hoje é a realidade. O preço que a gente vendia lá na Coneal em 2017, hoje eu não consigo construir. Exatamente. Nesse preço. Ele está longe do preço de custo. A gente teve venda recente agora aqui no Lourdes de R$35 mil o metro quadrado. Então, o metro quadrado em Belo Horizonte está alto e a tendência é que continue subindo, porque a base de cálculo está sendo majorada. Eu acho que eu falei com você, né, Henrique? Eu tenho certeza que o Henrique está vendendo casas, metro quadrado, que o cara não consegue construir. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta. Não tenho. Ele não consegue. Se o cara fosse hoje construir essa casa que você está vendendo a esse valor aí de metro quadrado, na média, né, que a gente conversou aqui, não constrói. Eu tenho a maioria das casas no meu portfólio, a maioria, se você for comprar aquele lote e for edificar exatamente como ela está edificada, ela está abaixo do preço. E os fundos tijolo sofrem muito com o aumento da Selic, e você tem hoje fundos que assim, o valor cota está bem abaixo do que realmente vale o imóvel, né? E não são imóveis que você não vai ter liquidez. O mercado, ele bate, a gente falou de preço de metro quadrado, liquidez, mas nos fundos o mercado bate pesado e bate rápido, né? O mercado é sempre o coração, né? Ele é sempre emotivo, né? Na alegria e na tristeza, sempre antecipa e sempre precifica as notícias. Então, até pouco tempo atrás, a gente não estava falando de uma Selic que podia estar aqui com a curva em contango, expectativa de subida aqui já no próximo ano, né? Estava falando agora para a do Copom, a expectativa de 75 bips, 100 bips de aumento aqui, e no final do dia, se a gente voltar um pouco no tempo, isso estava fora de cogitação, né? Então, uma evolução, né, de acordo com um cenário macro e acaba impactando, obviamente, a performance de cada um dos fundos. Mas falando de 2025, né, essa sua provocação, que é super válida, eu gostaria aqui de parafrasear Suassuna, né, que foi da Academia Pernambucana de Letras, Brasileira de Letras, né, final de Suassuna, que Deus o tenha. Ele falou algo que eu acho magnífico, que é: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu sou um realista esperançoso. Olha que coisa, né? Magnífica, né? Então, a gente tem sempre que acompanhar aquilo que acontece no macro, no headline, mas sempre estarmos preparados para gerar valor para as nossas empresas, para os nossos clientes, independente da condição de mercado. Um exemplo muito clássico que tem no governo Dilma, quando tinha volatilidade muito grande, né? O Guilherme Benchimol, da XP, foi um dos primeiros a vir a público e falar: pessoal, está todo mundo aqui falando de sair do Brasil, acabou, agora acabou o mundo, etc. E não é isso.
Tá? Você acredita no negócio, você acredita no país, acredita no trabalho, continua trabalhando que você vai gerar resultado e vai gerar valor para todos os envolvidos. Então, quando eu olho o cenário de 2025, eu vejo com enormes possibilidades aqui a geração de renda, geração de riqueza. Aproveitando aqui que eu estou com o microfone aqui, olhando para a câmera aqui, eu peço, por favor, né, se você é daqueles que investem no jogo do Tigrinho, parem com isso, né, porque isso é um mal, né, existente na sociedade hoje. Vários funcionários e várias pessoas aqui, CLTs, pedindo empréstimo para pagar dívidas. Então, isso é uma aberração. Né? Agora, dentro de boas oportunidades, tem vários, no setor imobiliário e entre outros setores. E até aproveitando aqui um pouco daquilo que a gente está fazendo aqui via UInvex, a gente está falando aqui de um mercado aqui de bilhões, VGV de bilhões, vários clientes de vocês que têm um patrimônio gigantesco, e eu acho que todos eles têm que buscar as possibilidades de maximizar, né, e aumentar o patrimônio. E essa é uma tese importante da nossa empresa, que a gente democratiza os investimentos. Muitas pessoas veem um prédio subindo, por exemplo, da Coneal, e querem comprar. Muitas pessoas vão poder comprar o primeiro apartamento, outros vão poder comprar o segundo, só que vários não vão ter 1, 2, 3, 10 milhões para comprar um apartamento. E o que a gente faz? A gente possibilita que os investidores invistam uma fração do valor de imóvel, a partir de R$5.000 na nossa plataforma, e que lucrem com a construção daquele empreendimento. Então, tem várias oportunidades existentes dentro do mercado imobiliário brasileiro e, particularmente, aqui falando um pouquinho da nossa empresa, sugiro aqui que todos entrem em www.uinvex.com.br, que é uma plataforma regulada pela CVM. A gente tem a tecnologia B3 de tokenização para transações subsequentes, onde essas oportunidades vão estar surgindo ao longo do tempo. Boa. Acessem, muito legal. Bom, eu vou falar então 2025. Eu acho que a gente tem um ponto, eu estou falando do setor da construção civil. O aumento do custo do capital interfere, mas ele ainda não subiu e não acho que vai subir num ponto que chegue a ficar proibitivo. A gente tem um outro problema que é mão de obra. A gente falou de gente mais cedo, a importância de equipe, gente bem formada. Hoje a gente tem um problema seríssimo no mercado, que é mão de obra. Você tem uma carência de mão de obra, a gente está no setor da construção civil, é praticamente um plano emprego. E o que a gente vê é os serventes de obra, eles estão ficando mais velhos, estão virando senhores. E a gente não tem mais a entrada de jovens na cadeia da construção civil. Eles não querem entrar para trabalhar. O filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Ele, eventualmente, vai estar jogando o jogo do Tigrinho. Espero que não, né? Mas, de modo geral, ele quer seguir outras carreiras. Então, um desafio que a gente tem para 25 e 26 vai entrar é a industrialização da construção civil. A cada dia que passa, nós vamos precisar construir mais com menos mão de obra. Obviamente, controlando os desperdícios de materiais e insumos, mas é um desafio que a gente tem. E eu acho que ele vai impactar preço. Isso tem uma possibilidade de ser um balanceador, um calibrador de margens, vai impactar preço e vai impactar design. Na hora que a gente tiver projetos arquitetônicos que na concepção eles já trazem esse tipo de inovação, putz, vai ser um estrondo, vai ser muito interessante. É um desafio. Não só para 25, isso demora, o processo. Eu acho que o customizado vai ficar cada vez mais caro. Vai. Né? É igual alguns clientes meus grandes, empresários falam, a mão de obra qualificada vai ficar também cada vez mais caro, né? Vai ficar mais raro, vai ficar competitiva. E a gente eu acho que tem uma coisa mundial que é o seguinte, as pessoas não querem servir, né? Outro dia eu estava conversando com um diretor do Fasano, e eles falam assim, o Fasano está com várias aberturas de hotéis aí no mundo, falou assim, é um problema hoje mundial, que as pessoas não querem servir o outro. Isso a gente vê, porque serviço, você trabalha, né? Numa empresa, eu vejo isso na minha empresa, na sua, em todos os setores, então não é só da construção civil. Sim. Acho que isso é uma coisa bem geral. E eu acho que tem nichos aí. Eu acho que essa coisa da industrialização ela vai acontecer, mas não para o altíssimo luxo, isso aí vai cada vez, o cara vai pagar mais, né? Eu não sei se você acha isso também, Henrique, vai pagar mais para ter essa coisa customizada, né? Então cada vez isso vai ficar mais caro. E as pessoas, o maior problema para esse público é tempo. Né? É como a gente reduzir. Hoje, independente do tamanho da casa, o cara quer
tempo, né? Você deve ver isso também, é entrega. Sim. Acho que isso é uma coisa que vai ser paralela aí que vai acontecendo e eles vão estar se bicando o tempo todo, né? A falta de mão de obra, você ter o prazo, o cliente te apertando, todo mundo quer uma coisa muito rápida, muito pronta. O imóvel pronto nisso, ele é um diferencial pesado, não é? Aproveitando o gancho do que o Léo falou, olha, sobre o tempo. Sabe que tem muitos projetos hoje de alto luxo, de resort e tudo mais, que procuram explorar o tempo. Uhum. Porque quem tem dinheiro hoje é quem tem tempo. Então, você poder contemplar a natureza, você poder se autoconhecer, então essa busca interior, a contemplação, a conexão com a natureza, esse é o ultra luxo. O ultra luxo caminha para essa direção. E aí, nesse mundo de hoje, caótico, né, que a gente tem, então, que ninguém tem tempo para nada, a gente sempre questiona de tempo, e aí uma das moedas que está super em alta é exatamente o tempo. E o imóvel pronto, eu comentei, ele tem uma diferença de valor por conta de tempo. Tempo de espera de construção. Acho que ainda não, viu, Rafa? Mas eu acho que não? devia. Eu não acho nem tanto. É o que eu falei, ainda tem muita oportunidade. Eu acho que o Henrique está com várias, você provavelmente está com várias oportunidades de quem realmente quer ganhar no tempo, né? Eu mesmo fiz isso, eu comprei uma casa pronta agora, eu falei isso com o Henrique, não tem medo de falar, eu tenho que falar, eu comprei, eu não tinha... eu tenho, enquanto eu construo provavelmente a minha do sonho, né, ali, eu tive que comprar uma casa pronta, sabe? Eu não tenho tempo a perder, né? Meus filhos são os 3 adultos, igual a Cláudia falou assim, mais 2, 3 anos deve estar 1 ou 2 casados, então a gente está correndo atrás, correr atrás da felicidade mesmo, né? Eu costumo dizer que eu trabalho com ciclos, né? Então eu chego normalmente numa família e lá eu encontro um ciclo que está se fechando ou alguém que está querendo abrir um novo ciclo, né? A família está se desbrochando, a gente vai ter filhos, aqui precisa mais espaço. Então o tempo, quando ele está se fechando para alguma família, e aí eu chego ali e faço o trabalho, né, de fechamento desse ciclo dele. Mas o imóvel pronto, Rafa, imagina que você vai fazer um projeto e se você pegar... Tô começando agora eu tenho lá filhos, por exemplo. Eu tenho 3 filhos hoje que moram comigo, eu tenho um que mora fora, mas eu tenho de 10, 8 e 5 anos. Daqui 3 anos, assim, a mudança que acontece com criança em 3 anos é muito grande. Então, assim, a logística, o que eles gostam, qual é o esporte que eles praticam. A realidade, o dia a dia da sua casa vai ser diferente. Ela vai passar de criança para adulto, né? No prazo. Então, assim, você entrar, o desafio que você tem, é por isso que eu acho que o mercado de avulso, o mercado de pronto, sempre é muito forte, porque você compra tempo. Imagina que você vai comprar a sua, né? Então, 3 anos de jornada ali que você vai economizar e você já vai divertir, já vai criar suas memórias afetivas com a sua família naqueles 3 anos que você certamente passaria estressado por ali. Boa, muito bom. Muito bom. Bom, vamos preparar para fechar. Eu vou passar uma palavra final para cada um. Fique à vontade para falar, se você quiser resumir a sua expectativa, a sua vontade para 2025, em uma palavra, uma frase, em um conjunto, um contexto. Henrique. Bom, eu acredito muito no ser humano e acredito muito em tudo que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Acredito muito em Deus também. E eu acho que a gente tem que sempre usar o nosso trabalho para melhorar ou impactar a vida das pessoas positivamente. E eu uso rotineiramente, sempre alinho o meu propósito exatamente para que a gente consiga impactar a vida das pessoas positivamente. A gente tem conseguido fazer isso lá na Imóveis Alto Luxo, a gente impacta na vida dos nossos colaboradores e das pessoas com quem a gente trabalha. Eu acho que é nessa direção, se a gente continuar focado nisso em 2025, se todo mundo continuar nessa corrente, eu acho que a gente vai ter um 2025 bem melhor. Legal, bacana. Léo. Vamos lá. Vou falar uma coisa que eu falo muito com meus filhos. Eu acredito, eu falo que o Brasil é um país que tem muita oportunidade. Eu acho que eu aprendi a ser bom, muito bom no que eu faço,
num país que tem muita oportunidade, que falta muita coisa, principalmente na minha área. Então eu falo assim, quem tem oportunidade de estudar, de conhecimento, né, e de trazer esse conhecimento, aplicar isso com muita disciplina, você voa, né? Porque a gente está sempre viajando, sempre deslumbrado aí com o mundo afora, com tudo que está acontecendo, e a gente não coloca, né, não volta esse olhar para cá e vê essa dificuldade que a gente tem que fazer do limão limonada aqui. Então, essa que é o que eu falo, né? Tá colocando a gente para frente e sempre correndo atrás aí, tentando fazer o melhor aí. Tem fazer do limão a limonada, tem um que eu adoro, que é quando a vida te der as costas, passa a mão na bunda dela. Boa. Não sabia. Boa. Não, muito bom. Começando de comentário do Henrique, né? Eu também acredito bastante em Deus, acho que isso é parte importante da vida. E o que o Léo falou, interessante, o Brasil é uma terra de oportunidades, realmente, tem muitas oportunidades. E o que eu acho é que cada um de nós deve ter a crença, a convicção daquilo que é certo, do que fazer, de como trabalhar na vida pessoal, na vida profissional, fechar os olhos para o barulho externo, focar e seguir em frente. Isso é válido tanto para a vida espiritual, pessoal, profissional, financeira, e tirar um pouquinho desse barulho. E quando o Léo comentou aqui sobre olhar para fora, etc., assim, e pensando no que a gente está conversando aqui, você usou uma expressão interessante aí, que é uma foto instagrável, né? Isso marcou porque no final do dia, hoje, as pessoas estão todas nas mídias sociais e muitas pessoas enxergam o outro na mídia social como se fosse uma vida maravilhosa, né? Uhum. E aquilo lá o pessoal só vê a limonada, não vê o limão, né? Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas aqui, que foquem no trabalho, trabalhem sério, com dignidade, de uma forma correta, que a recompensa vem lá na frente. Maravilha. Eu deixo a minha deixa aqui. Realmente, na crise aparecem as oportunidades, então a gente tem que ter a capacidade de ter calma no meio do caos. O Brasil não vai acabar, não vai derreter. Acho que 2025 vai ser um ano muito interessante. Vamos ter os nossos desafios, mas estamos com uma economia sólida, né? Temos, querendo ou não, instituições que estão sólidas. E acho que a perspectiva é muito boa, é melhor do que talvez a gente imaginava que poderia ser até um pouco tempo atrás. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento à Creative Content, ao Bernardo, ao Léo, ao Henrique Ruas, ao Léo Hodgson, ao Ivan Westin. Foi um prazerão, gente. Obrigado. E para todos que nos acompanharam aqui, um forte abraço, um feliz 2025, um próspero 2025. Obrigado.